palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos neste tempo da liturgia acompanhando agora a travessia do povo pelo deserto. O povo que estava na escravidão no Egito, que clamou ao Senhor pedindo libertação. Deus que enviou Moisés para libertar este povo e conduzi-lo para a terra prometida. Acontece que, até chegar à terra prometida, era preciso atravessar o deserto. Deserto que era lugar de provação, que na Sagrada Escritura tem justamente este simbolismo, o lugar da provação, mas também o lugar do encontro com Deus, o lugar da providência de Deus. Porque o deserto não é lugar onde normalmente se vive. O deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia fixa definitiva. Até mesmo aqueles que moram no deserto não moram de modo fixo, mas moram de forma nômade. Passam um tempo aqui, daqui migram para outro espaço e depois vão para outro lugar. O povo está então na sua travessia pelo deserto, depois de ter sido libertado da escravidão, e agora estão em busca da terra que o Senhor lhes prometeu. Acontece que este povo pensa que, porque Deus os libertou, agora a sua vida será um mar de rosas. Não haverá dificuldades, não haverá problemas. Eles imaginam que Deus virá sempre para não deixar que eles enfrentem nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo. Este não é o Deus que o libertou. É o Deus que sim acompanha o seu povo, providencia o necessário, mas permite também que o seu povo passe e enfrente dificuldades e tribulações nesta jornada. Inclusive aqui eles próprios chegam a reclamar de Deus, a reclamar de Moisés. Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Eita, povinho ingrato. Estavam lá sofrendo, comendo, como a gente diz, o pão que o diabo amassou, clamando ao Senhor, pedindo libertação, foram libertos e agora, diante da primeira dificuldade, já estão dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. E ainda vão mentir, porque vão dizer: quando no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Eita, povo mentiroso! Porque eles estavam escravizados. Escravo não come pão com fartura. Escravo não se senta ao redor de uma panela de carne para ali se fartar e se comer. Escravo come o mínimo possível para não morrer de fome e para ter força para trabalhar. Não come pão com fartura, não come panelas de carne. Come o mínimo necessário possível para ter forças para trabalhar somente. E aqui então eles reclamam com Moisés: por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? E eles queriam o quê? Que naquela época Deus teletransportasse ele do Egito para a terra prometida sem passar pelo deserto? Queria que Deus naquela época tivesse um avião para levar eles do Egito lá para a terra prometida? Tinham que atravessar o deserto, tinham que enfrentar as dificuldades, tinham que superar os obstáculos, mas superar esses obstáculos fundamentados na sua fé e na sua confiança no Senhor, e não na murmuração. E aqui
Deus dá logo em seguida a resposta a este povo: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. O Senhor tinha dito que todos iriam pegar e recolher a porção de cada dia. E isto era para colocar o povo à prova. Pediram comida? Terão comida. Mas Deus está dizendo: recolherá a porção de cada dia. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E apenas no sexto dia, porque o sétimo dia era o dia do descanso, ninguém poderia recolher o maná, porque o maná não iria cair. E, portanto, do sexto dia, o maná recolhido deveria ser consumido no sétimo dia. Deus manda o maná. O povo obedece? Mais uma vez, não. Tem aqueles sabidos, tem aqueles que querem ser mais inteligentes do que os outros, e recolheram não apenas a porção para o dia, recolheram a porção para 2 dias. Acontece que a palavra do Senhor tinha sido clara: só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Na continuação do relato do livro do Êxodo, nós iremos então acompanhar como alguns, querendo dar uma de espertos e de sabidos, juntaram mais do que devia. O que aconteceu? No outro dia, quando foram olhar aquilo que tinham recolhido no dia anterior, estava tudo apodrecido. Para nada servia, para nada prestava, estava podre. Era preciso jogar fora e recolher a sua palavra. Mas por outra parte ia mostrando como ele, o Senhor, cuidava do seu povo todos os dias, porque não faltava o alimento diário, aquilo com o qual saciar a fome que eles sentiam durante a travessia pelo deserto. E assim foi durante 40 anos, Deus sustentando o seu povo, Deus alimentando o seu povo. Ninguém morreu de fome, mas morreram de bucho cheio, porque reclamaram do Senhor, queriam carne, exigiram carne. Ora, se no deserto, meus irmãos e irmãs, a pessoa está lá numa churrascaria para pedir carne, para exigir carne, queriam carne do Senhor. O Senhor disse: vão ter carne. Veio um bando de codornizes, cobriu o acampamento e pela manhã formou-se um orvalho ao redor do acampamento. Vai dizer então que eles foram comer destas codornizes, destas aves que tinham ali, aquele bando milagrosamente aparecido para que eles pudessem comer. Assim, muitos daqueles que ainda estavam mastigando a carne das codornizes, eram mastigando e caindo morto com a barriga cheia, porque reclamaram do Senhor, porque não acreditaram no Senhor, porque não esperaram no Senhor. De fome ninguém morreu, de sede ninguém morreu, agora de bucho cheio muitos morreram. Muitos daqueles que maldiziam, reclamavam, murmuravam, morreram de bucho cheio, com carne entre os dentes, como nos vai dizer o livro do Êxodo. Meus irmãos e minhas irmãs, esta passagem da Sagrada Escritura mostra-nos o quanto Deus é providente para com os seus filhos. Sempre providencia o necessário para os seus filhos e filhas, para aqueles que nele esperam.
E assim, irmãos e irmãs, a prática do dízimo deve ser um gesto de fé e de gratidão ao Senhor, porque em sua bondade Ele nos dá sempre o necessário. Ele nos dá sempre aquilo de que nós necessitamos. E o Senhor nos dá aquilo de que nós necessitamos, para que com aquilo que Ele nos dá, nós possamos exercitar a nossa gratidão e o nosso agradecimento. Saber devolver uma parte em agradecimento por tanta bondade do Senhor, em agradecimento por sua misericórdia, em agradecimento por sua bondade, que se revela a cada dia, nos dando o necessário como alimento para o nosso sustento. Peçamos então, irmãos e irmãs, ao Senhor, um coração que saiba agradecer ao Senhor pelo alimento que Ele dá a cada dia para todos nós, seus filhos e filhas. Peçamos ao Senhor que nos livre de termos este coração que somente sabe murmurar e reclamar. Saibamos mais agradecer, bendizer e louvar ao Senhor, porque Ele, em sua bondade e misericórdia, nos dá o necessário como alimento para cada dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a termos sempre este coração que sabe reconhecer a bondade e a misericórdia do Senhor, que se revela a cada dia para todos nós, seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra do Senhor, que se compromete a providenciar o pão necessário de cada dia para o seu povo na travessia pelo deserto. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei.